Deodato é o vereador que ele escuta com atenção. O tema dessa semana é sobre poluição sonora e poluição visual. E a gente hoje vem com o convidado, o Júlio César, fiscal de controle e meio ambiente. E boa noite, Júlio César. Boa noite a vocês, boa noite aos internautas. Quero justificar hoje a ausência do Deodato Ramalho, que felizmente não está aqui hoje ao vivo, mas justificando o Deodato, ele está presente em um debate com o nosso candidato a prefeito, Eumano 13, em uma reunião com os corretores de imóveis. Os dois estão sendo expositores nesse debate e por isso o Deodato, nosso candidato a vereador do PT, não está presente aqui com a gente. Mas a gente quer lembrar que se você quer mandar sua pergunta sobre poluição sonora e poluição visual, você pode enviar para temporeal@deodato.org.br. A gente vai estar respondendo aqui suas perguntas, eu e o Júlio César. Daqui a pouco a gente volta para a primeira parte dessa conversa, tá? E agora vocês conferem o nosso primeiro quadro, Nosso Meio Ambiente. A gente volta daqui a pouco. Desde o mês de agosto, a Avenida Bezerra de Menezes foi contemplada com faixas exclusivas para o fluxo de ônibus, vans e táxis com passageiros. Essa novidade, além de deixar o trânsito mais rápido, dá prioridade aos cidadãos que utilizam o transporte coletivo. Os corredores exclusivos para ônibus, vans e táxis incentivam a população a usar mais o transporte público e assim poderá reduzir o número de carros nas vias, diminuindo a emissão de gases poluentes prejudiciais à saúde e melhorar a qualidade do ar da nossa cidade. O alerta sobre o uso exagerado do automóvel já foi bem observado pelo jornalista uruguaio Eduardo Galeano. O carro, essa máquina de ganhar tempo, devora o tempo do homem e envenena o nosso ar. Na hora de sair de casa, pense nisso. E Júlio César, conta um pouco para mim, para o internauta que está em casa, que está no trabalho também, que está com os amigos, assistindo aqui o Deodato em tempo real. Conta pra gente um pouco sobre o seu trabalho de fiscalização no meio ambiente e também de urbanismo, né? Como é que o seu trabalho ele atua junto com essa questão da poluição sonora, né? Que é o seu principal ramo de atuação, né? Que você tem uma experiência aí de 10 anos já como fiscal. Isso. E conta também pra gente o projeto Carta Acústica. Ok, eu tenho 30 anos de fiscalização, dentre esses 10 anos foram dedicados a essa área da poluição sonora, que é um dos problemas que mais aflige a cidade. E também passando por várias áreas, como a poluição visual, a questão de mananciais, a questão da construção civil, é um outro tema também bem complexo. E dentre vários projetos, hoje eu estou me dedicando mais a um projeto de reestruturação, ou melhor, de estruturação de uma nova fiscalização, uma fiscalização para trabalhar muito o campo digital, muito o campo virtual, que hoje o fiscal tem que ter acesso em tempo real a dados que o auxiliem em campo, notadamente para questões de georreferenciamento, consulta a procedimentos que estão em tramitação. Então a gente está trabalhando pesadamente na construção de uma fiscalização menos burocratizada, que é uma das coisas que prejudica muito o andamento mais célere da abordagem desses problemas relativos à fiscalização, é ainda uma legislação que burocratiza muito o andamento dos procedimentos de licença, dos procedimentos de punição. Mas passando por todos esses ambientes, um que chamou muito a atenção foi esse da poluição sonora. E dentro do assunto poluição sonora, essa ferramenta que se chama Carta Acústica. A Carta Acústica a gente tem como uma ferramenta de gestão, uma ferramenta para planejamento, mas já visto que ela pode ser utilizada para fins de implantação de empreendimentos, para fins de identificação para que lado você deve planejar o crescimento de uma determinada atividade ou, por exemplo, incentivar a migração de bares e restaurantes para revitalizar uma determinada área da cidade. Isso a gente observou, por exemplo, consultando projetos em Lisboa. Então, há coisas em torno de 5 anos, a gente já vem trabalhando isso, notadamente
um técnico muito bom que temos, o Aurélio, e ele tomando conhecimento desse projeto na Europa, várias cidades já estabelecendo seus projetos de carta acústica. Você diz, o que é carta acústica? Vamos primeiro ver o que é carta acústica. Vamos entender a carta acústica da cidade como se fosse uma fotografia que você tem e você vai conseguir ver o som através de um código de cores. As cores mais brandas, os sons mais leves, e as cores mais quentes, os sons mais altos. Então eu vou poder ter, olhando para um mapa, condição de identificar rapidamente áreas bem ruidosas, áreas mais tranquilas. Eu posso observar uma faixa que diga respeito, por exemplo, a uma avenida extremamente ruidosa ou uma fonte sonora extremamente significativa que influencia todo o entorno dela. E eu posso ver isso de uma forma muito clara, porque um código de cores vai me dizer como é que está a dinâmica. E que é interessante, falar em dinâmica, não é um projeto que você, digamos, eu vou tirar a foto e vai ficar aquela foto para você ficar analisando e vendo de uma forma estática. É um projeto dinâmico. Contínuo, né? É contínuo. Diretamente atualizado. Isso. A gente tem que ficar atualizando. E é bem interessante, o Aurélio até estabeleceu um ponto de captação de ruído muito próximo ao quartel da Polícia Militar Ambiental, aqui na Rogaciano Leite. E em tempo real, ele transmite para um site da SOBRAC, Sociedade Brasileira de Acústica, como é que está o nível de ruído naquela avenida. Então, esse captador de sinal acústico manda para lá, e na medida em que você tivesse, por exemplo, vários captadores desses na cidade, você tendo condição de fazer uma carta dinâmica. Tem locais, por exemplo, tem mapas europeus que você clica no mapa e ele lhe diz que nível de pressão sonora, que é o nome técnico que se dá para o barulho, para o ruído, então ele diz que nível de pressão sonora está acontecendo naquele momento, naquele local. Então já é um projeto bem avançado, né? A gente pretende chegar lá um dia. Então, esse projeto já vem sendo trabalhado. É bem interessante porque na medida em que o Aurélio conseguiu contato com um grande técnico, um técnico de nível mundial, o professor Bento, do Instituto Superior Técnico de Lisboa, ele se prontificou a dar todo o apoio ao desenvolvimento da Carta Acústica de Fortaleza. O Aurélio Brito, ele é um dos colaboradores desse projeto. O Aurélio Brito é um técnico da Prefeitura que tem uma dedicação total a esse projeto da Carta Acústica. Ele também trabalha na fiscalização de uma regional, mas ele vem como técnico de ponta, puxando o carro do projeto Carta Acústica. Ele estabeleceu contato então com o professor Bento em Lisboa. O professor Bento esteve inclusive aqui em Fortaleza já por várias vezes. Dentre uma delas, ele inclusive capacitou técnicos aqui para que esses técnicos pudessem auxiliar no trabalho da confecção desse projeto da Carta Acústica. E na medida em que o projeto começou a ser construído mediante a aquisição de um software que é bem complexo, na medida em que ela foi constituída, já foi apresentada em 2 congressos internacionais, um no Cairo e um em Sydney, e na medida em que o Aurélio tomou conhecimento com outros técnicos, fizeram uma avaliação, ele agora está refazendo os cálculos, que é bem interessante. São cálculos bem complexos, demanda muitas horas de computador para estabelecer isso. E há quanto tempo esse projeto vem sendo implantado aqui em Fortaleza? Veja bem, se a gente considerar desde o momento em que se tomou conhecimento do projeto e começamos a buscar recursos para aquisição de software e tal, isso já demanda 6 anos, certo? Mas diretamente trabalhando já com essa ferramenta, alimentando o software, desenvolvendo os mapas, o Aurélio já vem numa dedicação de 4 anos para cá. E qual vem sendo a maior dificuldade para poder alimentar esse software com todas essas informações sobre essa identificação de níveis de poluição sonora aqui na cidade? O maior trabalho é realmente aquele de você identificar as fontes, de você alimentar o software. Como, por exemplo, imagine a Avenida Bezerra de Menezes,
que é uma via bem ruidosa aqui na cidade. Como é que se dá a constatação ou a transferência desses dados para o software? Eu preciso identificar na via o volume de tráfego. Eu preciso ter o volume de tráfego leve, médio, pesado, e eu alimento o software com esses dados. E o software, a partir daí, me dá um retorno dizendo que nível de ruído ou que nível de pressão sonora é gerado com a dinâmica, com a interação desses veículos que passam naquela avenida. Estabelecido esse parâmetro, depois eu vou ao local e faço uma medição. E essa medição deve bater com o cálculo que o sistema fez. E eu posso, a partir daí, calibrar. Imaginemos, o sistema me disse que o nível de ruído ia ser tanto e deu um valor divergente daquele. Pronto, esse valor vai me servir para calibrar o sistema. Então é bem interessante. Eu jogo dados no computador a partir da teoria, certo? Eu calculo, na verdade vem de uma prática, porque eu vou lá e vejo o tráfego, o volume de tráfego, jogo no software, ele me dá um resultado, depois eu vou conferir esse resultado em campo e retorno para o software caso seja necessário. A gente chama isso então de calibração do sistema. Então o trabalho que dá é você identificar tudo isso. Outra coisa, por exemplo, o som, entenda o som como se fosse uma bolha de sabão saindo de uma fonte. Dependendo da arquitetura daquele local, dos planos que estão naquele entorno, ele se comporta de uma forma ou de outra. Então, por exemplo, imagine uma fonte sonora se deslocando numa via e aquela via é muito estreita. O som se comporta de uma forma. Depois você tem acesso à via que se alarga, como é um caso bem interessante ali. Você vem na Domingos Olímpico, como por exemplo, ela vem com duas faixas, tem 3 faixas de um lado, 3 faixas do outro. Quando chega na altura da Guanambi, ela é estreita para Antônio Salles. É bem interessante. Então, todo aquele volume, ou aquele ruído que vem na Domingos Olímpico, quando chega ali no começo da Antônio Salles, aumenta muito. Porque aí a Antônio Salles fecha um pouco. Parede de um lado, parede do outro. Então, até esses planos, né? Eles têm que ser colocados no software. Tanto que o Aurélio tomou uma providência muito interessante, o Deodato, inclusive, subscreveu, assinou essa portaria, exigindo que todo projeto de arquitetura que fosse pleitear a aprovação junto à SEMAN apresentasse a volumetria daquela edificação. Quer dizer, imagine, eu vou construir então um prédio de 3 andares. Eu tenho que apresentar a planta baixa, os cortes, etc., mas tenho que apresentar o volume do prédio. Aí essa volumetria é colocada no software. Aí o software toma conhecimento que tem uma fachada, que aquela fachada tem uma determinada área, que ela digamos assim, ela é cilíndrica ou ela é retangular. Tudo isso influencia. Então você vê a complexidade que é esse software. Tudo isso então tem que ir para ele